Discussão única do projeto de lei do Executivo número 6/2020, regime de urgência. Altera a lei número 6.323, de 26 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2020. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom, esse é um projeto, acho que um dos mais importantes também, e eu acho que está diretamente ligado a todos os vereadores aqui, a qual também deixo a minha admiração pelo olhar criterioso de todos na indicação de alguns ofícios, encaminhando as suas emendas. Para que fique claro para a população, este é um projeto que altera o orçamento, uma vez que todos os vereadores desta casa, eles todos nós temos o direito, né, de uma indicação. Não, eu falo, tá bem. De uma indicação das nossas emendas impositivas. Tanto os vereadores mencionaram aqui, que eu, de fato, mencionei todos os vereadores, mas alguns vereadores optaram por não destinar. Eu acho que depois a gente dá visibilidade e informa vocês todos à medida que o projeto seja aprovado, tá bem? Então, alguns vereadores, corrigindo a minha fala, alguns vereadores tiveram a sensibilidade de destinar tanto parte 100% das suas emendas impositivas, como outros vereadores optaram apenas por 50% das suas emendas impositivas. Nós respeitamos e entendemos a indicação de todos, mas eu preciso aqui ressaltar a importância dos vereadores que realmente entenderam e se dedicaram a promover essas emendas, a trazer esse ofício para o prefeito, uma vez que a gente consegue permitir que esse orçamento seja alterado no momento tão sério que a gente está vivenciando. Desde a semana passada e essa semana, a gente vem falando o tempo todo, todas as nossas ações e sessões de Câmara estão aqui para serem votadas em relação à questão da pandemia, que é algo que afeta a vida de todos nós. E a emenda impositiva, o vereador ele acaba tendo liberdade de indicar para o Executivo, aonde ele quer que seja aplicado esse valor, que é um valor de 750 mil por cada vereador. O que aconteceu desta forma? Com o olhar atento e responsável de alguns vereadores que entenderam esta realidade, eles direcionaram as suas emendas impositivas, totalizando quase 5 milhões, mais de 5 milhões de reais para o combate ao Covid. Isso se torna importante e necessário para que a gente justifique para a população que algumas emendas não serão contempladas posteriormente por seus vereadores, porque eles tiveram a sensibilidade de entender o momento que nós estamos passando. Quando a gente fala de pandemia, não há um bem maior a ser tutelado do que a saúde. E nós todos aqui somos muito responsáveis pela saúde pública e do uso coletivo. Tudo que a gente vem dividindo aqui hoje, junto com todos os vereadores, tem um caráter excepcional. Nós nunca vivenciamos isso na nossa vida. A última pandemia foi ainda na gripe espanhola, muitos anos, muitas pessoas não vivenciaram isso, né? A maior parte dos nossos familiares não vivenciaram. Então, hoje, a gente precisa colocar uma necessidade de que todos estão atenados, estão atentos, estão olhando a necessidade atual. A nossa obrigação como Casa Legislativa é articular todo esse processo para que a gente possa atender a necessidade do nosso município. Eu, como líder do governo, tenho participado de muitas reuniões, porque essa é a minha responsabilidade também, de estar nas reuniões com os secretários, com o prefeito, entendendo todas as ações que foram mencionadas, todas as ações que foram propostas, para que a gente pudesse chegar a este momento e destinar essa verba. Os vereadores têm total autonomia e liberdade, e a gente também respeita quem não destinou esse valor e destinou por outras causas, mas eu quero ressaltar aqui a importância e a necessidade da votação desse projeto para que a gente possa devolver, né, ou direcionar
aproximadamente 5 milhões de reais para a Secretaria de Saúde, para que ela possa atuar no Covid e no tratamento das pessoas e dentro dos hospitais de campanha e todas as ações necessárias para o combate à pandemia, ao Covid-19, e que a gente, nesta casa, possa fazer a nossa parte. Então, eu gostaria de pedir para que todos vocês pudessem aprovar esse projeto e que a gente possa ter este encaminhamento. E, mais uma vez, agradeço a todos pela indicação e que a gente possa aprovar daqui para frente. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores. Referente a esse projeto de redirecionamento de verba impositiva, primeiramente eu gostaria de esclarecer, não é falta de sensibilidade com a questão da calamidade de emergência hoje no município na questão da saúde. Quando nós aprovamos a lei para direcionar 1,2 do orçamento do município para que o Poder Executivo invista em todas as áreas de política pública do município, onde a lei já falava 50% tem que ser para a saúde. Então, todos os vereadores encaminhou mais de 365 mil para do montante que tinha para a Secretaria de Saúde. Os outros 50%, cada vereador teve um olhar para atendimento às outras políticas do município. E cada um de nós tem um envolvimento na sociedade. E cada um de nós tem esse direito de direcionar. Quando eu fiz o meu direcionamento, 50% para a saúde, os outros 50%, não deixa de ter uma preocupação com a saúde quando você investe no esporte nos bairros, quando você investe no apoio às entidades sociais que também trabalham cuidando de pessoas. A maioria dos nossos vereadores, os outros 50%, encaminhou uma colaboração, um incentivo para as instituições que também trabalham cuidando da saúde de idoso, da saúde de pessoa com deficiência. Por isso que eu, Lucimar Ponciano, não coloquei os outros 50% da verba impositiva total na saúde. Porque eu entendo, quando eu direciono um apoio para um asilo, lá tem saúde. Quando eu direciono, me preocupando no empreendedorismo da juventude e da mulher, também investir na saúde. Investir no trabalho, hoje, a maioria da doença, depressão, é o desemprego. Um pai desempregado cai no alcoolismo. Então, também não deixa de ser investimento na saúde. Em nenhum momento eu deixei de encaminhar os 50% da verba impositiva para a saúde por insensibilidade. Pelo contrário. Nós estamos acompanhando, nós estamos aqui aprovando todas as iniciativas do prefeito, estamos à disposição para fazer. E, só lembrando, é 1,2 do orçamento. Se fosse 10%, seria um montante importantíssimo para se fazer algo muito concreto pela saúde. Mas nós não podemos esquecer que vai passar o Covid-19. E daí vai ficar as outras pendências aí. Então, a gente também já estamos cientes, pelo ofício que o prefeito encaminhou para essa casa, já colocando a sua intenção, colocando, porque nós estamos vendo calamidade e situações de emergência.
já deixou sobre aviso todos os vereadores que, se for necessário, ele vai utilizar a emenda impositiva em ações de prevenção à pandemia Covid-19. Eu tenho certeza, se houver necessidade dele utilizar o que não foi encaminhado nesse projeto de lei, nenhum de nós vai ser contrário, porque ele está salvando vidas. Mas eu entendo que investir no social da nossa cidade, nas instituições com pessoas com deficiência, dos nossos idosos, na juventude que busca trabalho, busca ocupação no seu dia a dia, também é saúde. O projeto continua em discussão. Bem, quero aqui, obviamente, me justificar do motivo pelo qual eu tomei a decisão, juntamente com o nosso gabinete, em fazer parte, com aquilo que, de certa forma, parece que é da gente, mas não é. Na verdade, nada mais é do que dinheiro do erário, dinheiro provindo do quê? Dos impostos que vocês pagam. Foi nos dado uma prerrogativa de indicar, dentro do orçamento do prefeito, da prefeitura, um certo valor para algumas ações do executivo, sendo que 50% desse valor era obrigatório que fosse mandado para a saúde, e a outra parte a gente poderia distribuir em várias áreas. A ideia, obviamente, ela é muito boa, partindo do princípio que o vereador ele tem talvez uma capilaridade maior do que o prefeito, de conhecer algumas realidades, seja ela de infraestrutura, seja na área do lazer, seja também na área do social. Porém, quando a líder do governo, a Patrícia, me procurou e passou essa questão, eu sempre digo o seguinte: o olhar de cada um, ele é de acordo com a sua formação, ele é de acordo com a sua visão. E aqui eu respeito todas, porque cada um, obviamente, tem a sua demanda, tem a sua necessidade. Eu, sempre pensando na gestão, primeiro partir do seguinte princípio: nós estamos passando por um momento onde não é novidade para ninguém que irá cair substancialmente a arrecadação do município. Não tem como fugir disso. A outra questão é que a área da saúde, obviamente, irá consumir uma parte muito maior do que o normal. Na verdade, talvez nem precisasse da gente estar fazendo isso aqui, tendo em vista que os recursos têm que ser aportados de acordo com a necessidade do município. Então, para mim, era muito tranquilo aceitar aqui a proposta da Patrícia, porque é uma questão de visão. E eu falei: olha, nós vamos ter uma diminuição de valores, de recursos para poder se trabalhar na cidade. O prefeito ele precisa de uma margem maior de manobra para poder aportar esses recursos numa área que, com certeza, nesse momento, ela irá exigir muito mais do que as outras. E olhando para frente, eu penso assim: vamos ser bem otimistas, Estava falando com o Rodrigo está bastante, ele que é médico, está bastante otimista, que de fato essa situação ela não vai atingir um ponto nevrálgico daquilo que a gente vai talvez aí ter que fazer grandes sacrifícios. Então eu também quero acreditar, quero ser bastante positivista, que nós vamos sair vitoriosos dessa batalha, e eu não tenho dúvida de que o prefeito, usando do bom senso, irá olhar para aquilo que nós indicamos, tendo aí as emendas impositivas e tendo recursos, Abner, ele irá atender, na medida do possível, algumas dessas demandas. Então, assim, estou olhando aqui, como eu disse, com muito otimismo, de que nesse momento vale a pena fazer essa reversão de recursos, dando essa liberdade para o prefeito, poder atuar com mais tranquilidade, porque a gente sabe que a emenda impositiva, olhando por uma questão legal, eu acredito que aqui não iria acontecer, mas a gente sabe que
no governo federal é uma espécie de uma faca que é colocada no pescoço do presidente, porque se ele não cumprir aquilo, ele é passivo, inclusive, de punição. Obviamente que nós aqui, vereadores de bom senso, não iríamos fazer isso. Mas assim, para dar maior tranquilidade para o Executivo, eu optei, obviamente conversei com a minha assessoria, porque muitos deles trouxeram algumas demandas, e aqui eu já peço até desculpa, porque às vezes algumas entidades podem até ficar preocupadas, porque, puxa vida, contava com isso agora, mas eu disse, é um momento diferente, é um momento extremo, onde o sacrifício tem que ser feito. Eu aqui não vou chamar isso aqui de sacrifício, como eu disse, o dinheiro não é do vereador Arildo, não é do meu gabinete, esse dinheiro é da população, e eu enxergo que nesse momento o melhor a se fazer é isso, mas assim, sem nenhuma crítica a quem opta, obviamente, por outro meio. Então, fico muito tranquilo e quero acreditar que as coisas voltando ao normal, o prefeito, o executivo, enfim, terá bom senso e poderá voltar a conversar com a gente e até atender alguma dessas demandas sem nenhum tipo de problema aí para o orçamento da cidade. Então, estou fazendo aqui um movimento no sentido, como eu disse, de facilitar a vida do executivo e espero que, voltando à normalidade, a gente possa discutir de novo. Eu não tenho problema nenhum em estar falando para o prefeito que gostaria que as nossas emendas fossem atendidas, logicamente, dentro de uma possibilidade. Então, obviamente, como um dos protagonistas desse projeto, eu, obviamente, que votarei a favor. O projeto continua em discussão. Bom dia, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Na verdade, esse projeto a gente está remanejando as emendas positivas de 2020. E da onde surgiu esse projeto das emendas impositivas? Esse foi um projeto que eu fiz junto com o vereador Luiz Flávio, e onde a gente fez o projeto de lei aprovado por todos os vereadores, onde 1,2% da receita corrente líquida do município, ela poderia aí ser imposta ao Poder Executivo pelo Poder Legislativo. E 50% desse valor teria que ser investido na parte de saúde. Em 2019, o montante ele foi em torno aí de R$ 750.188,86. Diante dessa crise do Covid, a gente sabe aí que a arrecadação caiu e a prefeitura está tendo diversos gastos extras para fazer a manutenção da saúde e até a manutenção de vida, de subsistência da nossa população. E aí eu queria agradecer os vereadores que foram sensíveis a esse remanejamento das emendas impositivas. E fizeram remanejamento de 100%, ou seja, R$ 758 mil, os vereadores, eu, Rodrigo Salomão, Abner de Madureira, o Arildo Batista, a doutora Márcia Santos, a Patrícia Giuliani, nós estimamos de forma integral, né, Márcia, os R$ 758 mil para o combate do Covid na nossa cidade. Destinaram 50% das emendas impositivas, o vereador Paulinho do Esporte, a vereadora Sônia Patas, Juarez Araújo e o vereador Fernando da Ótica. Depois a vereadora Lucimar Ponciano, ela fez uma emenda aí de 40, destinando dos 750 mil reais, 58 mil reais, 46 mil reais. Para ficar bem claro, no que ajuda a remanejamento dessas emendas impositivas. Às vezes, Patrícia, o munícipe que está nos assistindo, acha que é só para a área de saúde, que é para comprar remédio, respirador. Mas esse remanejamento, né, Fernando, das emendas impositivas, nós destinamos também à área de saúde, assistência social e finanças. Então, o dinheiro que está saindo para os ambulantes de bolsa,
de complementação do auxílio da prefeitura, o dinheiro que está saindo para aumentar o número de leitos para atendimento ao Covid, esse dinheiro está ajudando muito ao Poder Executivo para que possa estar combatendo essa pandemia que assola a nossa cidade e também auxiliando na subsistência dos moradores da nossa cidade. Então, por tudo isso, me senti na obrigação de estar fazendo esse remanejamento e estar destinando 100%, R$758 mil para o combate do Covid na nossa cidade de Jacareí. Então, meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu quero aqui dizer que os projetos que nós estamos votando, os projetos importantíssimos na nossa cidade, mas também, ao mesmo tempo, quero salientar em relação a esse projeto, eu acho muito importante, né, e quero aqui dizer que esse é um momento ímpar que nós estamos discutindo, e nós sabemos que a saúde é mais do que tudo, né? A saúde é a vida das pessoas. E eu quero dizer, sem nenhum problema, que não mexi uma vírgula sequer nas minhas emendas, sabendo da importância que é do investimento na saúde, mas até mesmo porque respeito cada nobre vereadores que mexeu na sua emenda, até mesmo porque eu sei que, na realidade, as nossas emendas de 2018 também não foram concluídas aqui. E eu acho que é lamentável, né? Até agora, emendas de 2018 não foram concluídas, que a gente indicou, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com outros setores, como o esporte, como a infraestrutura, e nesse momento mexer nas nossas emendas seria terrível, porque para onde a gente destinou as emendas, a gente tem certeza que as entidades já se programou com esse dinheiro. E nós temos que encarar a realidade do nosso país que nós estamos vivendo agora, até mesmo porque o mundo não para, a cidade não para, a vida das pessoas não vai parar. Eu sei da importância que é de investir na saúde, e esse é o papel do município, esse é o papel do Estado, esse é o papel do governo federal. Porque nós pagamos nossos impostos em dias. Mas se a gente também atentar e achar que todo o dinheiro tem que ser investido só na saúde, esquecendo das outras, como saneamento básico, como o esporte, amanhã nós poderemos pagar um preço mais caro. E aqui, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu sou um dos vereadores nessa casa que mais trouxe recurso para a saúde nessa cidade. Aproximadamente quase 3 milhões de emendas que veio para essa casa, que a gente correu atrás, foi até em São Paulo, na Câmara dos Deputados, fomos em Brasília. E aqui eu já quero adiantar aqui, quando a gente conseguiu uma emenda de 1.600.000, lá em Brasília eu volto a falar que era para fazer o pronto-socorro aqui, e que não saiu o pronto-socorro, e que, se não me engano, foi usado em torno de R$700 mil para fazer a desapropriação. E aqui eu quero dizer que esse dinheiro já veio para a Prefeitura de Jacareí, e hoje aqui, respeitando as duas vereadoras que é do meu partido, doutora Márcia e doutora Sônia, que a gente faça um documento em conjunto, encaminhe para o Executivo, para que ele possa utilizar os R$900 mil, que é a emenda do nosso deputado Márcio Alvino, para fazer a compra dos aparelhos respiratórios, para fazer a compra de máscara. Então, eu, enquanto líder da bancada do PL, já deixo aqui claro que os R$900 mil,
eu, a doutora Márcia, a doutora Sônia, vamos fazer um documento encaminhando para a prefeitura para que o prefeito possa utilizar esses R$900 mil na compra de aparelho respiratório para usar aqui na nossa cidade. E dizer ao mesmo tempo que a gente, quando assumiu o compromisso na área do esporte, porque a gente entende que o esporte também é saúde, o esporte é fundamental na vida das pessoas, e que infelizmente até agora conseguimos entregar só um campo nessa cidade, que é o campo do Garapés, ainda não é um campo oficial. Que as nossas demandas, ela vem lá de trás, que não é de agora. E a gente muitas vezes não pode eximir do que está acontecendo na nossa cidade. É por isso que a gente cobra. E é por isso que a gente tem toda a autonomia, enquanto PL, de discutir a política na cidade, porque nós, enquanto PL, fizemos parte da administração, discutindo, mas muitas vezes não fomos ouvidos. Então é nesse sentido que a gente faz as nossas cobranças, porque eu acho que o político, ele tem que estar nessa casa e respeitar os votos que teve da população. Tem que cobrar quando tem que cobrar e tem que aplaudir quando tem que aplaudir. Por isso que o vereador Luiz Flávio falou aqui, que ele é oposição. E aí eu sou muito sereno em dizer isso, Flavinho. Você se intitulou aqui como oposição. Eu sou muito sereno a isso. Sou muito tranquilo, eu acho que nós temos que ter toda a autonomia. Porque se o vereador não tiver autonomia, para que serve os votos que ele vai ter da população? E quando chegar aqui tem que representar, e é isso que nós estamos fazendo. Por isso não tem nenhuma preocupação em dizer que não mudei uma vírgula sequer das minhas emendas em positiva e vou continuar cobrando, Rodrigo. As emendas de 2018, que ainda não foi concluída, para onde a gente destinou para várias entidades que não foi feita. E agora não vou mexer nas emendas, porque essas emendas eu mandei para a entidade que precisa, Paulinho. O vereador Paulinho do Esporte tem uma luta grande, mas para nós, Paulinho, mais uma vez eu deixo aqui claro, que o esporte na nossa cidade é tão importante quanto a saúde, porque é a mesma coisa, tem que caminhar junto. E para nós, Paulinho, é lamentável, está acabando o mandato e a gente não conseguir dar um salto de qualidade no esporte na nossa cidade. Essa a minha preocupação. Eu acho que a gente, enquanto legislativo, temos que trabalhar para toda a secretaria, para que a gente possa avançar, para que a gente possa ter uma cidade de qualidade, com toda a responsabilidade, respeitando os nobres vereadores que mudaram a sua emenda para a saúde, mas a nossa mantém, até mesmo porque nós estamos caminhando e deixando o prefeito livremente com a emenda de R$900 mil para investir na saúde nesse momento, e sem sombra de dúvida, logo estaremos anunciando mais emenda nossa para a saúde nessa cidade, porque ontem a gente já conversou com o nosso deputado e a gente vai ajudar ainda mais a cidade de Jacareí. Portanto, deputado André do Prado e Márcio Alvino, que sempre olhou aqui para a nossa cidade, porque teve voto aqui, e eu não tenho nenhum tipo de receio de falar no nome, só para cumprimentar, senhor presidente, desses dois deputados que sempre olhou para o Jacareí, e logo, logo vamos estar anunciando mais algumas emendas que vêm para Jacareí para ajudar o nosso povo. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero aqui colocar os números do remanejamento que foram feitos para a saúde das emendas parlamentares dos vereadores, que foram R$5.626.000. Perceba o seguinte, que esses R$5.626.000 foi para a saúde, porém, a administração, juntamente com a Secretaria de Saúde, ela não pode tirar o foco das outras doenças. Não pode tirar o foco, por exemplo, dos exames que estão parados na Secretaria de Saúde, dos pareceres dos exames. Também não pode tirar o foco das cirurgias que estão atrasadas. Porque, gente, parece que agora todo mundo está morrendo de Covid-19, só morre de Covid-19, não tem outras doenças? Vamos parar com isso. Esses R$5.626.000 tem que ser investido também nas outras áreas. Tá? Por quê? Os danos colaterais do serviço público de saúde não pode ser menosprezado por conta de tirar o foco. Então esse é um questionamento que eu quero fazer aqui. Por quê?
perceba o seguinte, certo? O coronavírus, por exemplo, ele não pode tirar o foco, como, por exemplo, da dengue. Ele não pode tirar o foco, como, por exemplo, do sarampo. Ele não pode tirar o foco dessas doenças e outras. Então, por que eu direcionei as emendas parlamentares 100%? Quero, inclusive, aqui, eu não sei, parece-me que eu ouvi que o vereador Rodrigo disse que eu emendei 50%, e na verdade são 100%. Eu respeito o posicionamento dos colegas que não encaminharam as suas emendas parlamentares para a saúde, porém, eu acredito o seguinte, que a administração, juntamente com a Secretaria de Saúde, não pode tirar o foco das outras doenças. Como também eu quero citar aqui a febre amarela. Então é muito importante a responsabilidade da administração nesse sentido. E eu espero que a administração não se esconda atrás do Covid-19. Por favor, não use o Covid-19 como material de bloqueio, como escudo para não ver as outras doenças. Então esse é o meu posicionamento. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos presentes e o público que nos assiste aí através da TV e da internet. Gostaria de contribuir também. Com esse projeto do prefeito Isaías Santana. Foi um projeto que nós votamos aqui e aprovamos em 2018, aonde dá o direito do vereador poder apontar algumas demandas. 50% desse percentual direcionado para a saúde e 50% para outras finalidades. Mas eu quero deixar bem claro que todas as emendas vindo do município, vindo do Estado, ou até mesmo do governo federal, não basta só o deputado indicar a verba, assim como aqui no município também. Nós indicamos a verba para tal finalidade, mas cabe ao governo destinar essas verbas se tiver esses valores em caixa. Se não tiver, ele não é obrigado. Quantas emendas tem pendurado ainda que não chegaram na cidade, de deputados estaduais, por exemplo, de federais? Deputado estadual que nem é mais deputado, e a emenda não chegou ainda. Então, o executivo, o prefeito, por exemplo, aqui, ele pode ter essa prerrogativa, claro, de dizer, olha, eu não vou direcionar a verba que os vereadores destinaram para alguma coisa, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E no momento de tanta calamidade que a gente vivemos, dessa coronavírus, nada mais justo do que cada um de nós, e o próprio prefeito, está envolvido em defesa da vida das pessoas. Então, investir na saúde. Então, por isso que eu parabenizo aqui aos vereadores que enviaram aí os valores na totalidade. Eu confesso que eu enviei 50%, porque eu tinha direcionado já para uma outra das entidades, que tipo os asilos também que precisam, e outras entidades nesse sentido. Então, eu direcionei 50%, que dá mais de R$350 mil. Então, fico muito feliz em poder também colaborar um pouquinho nesse momento tão difícil da vida das pessoas. Como eu disse agora há pouco aqui, temos poucos casos na cidade de pessoas vítimas do coronavírus, mas sem dúvida por causa dessas restrições, né, que foi imposto aí pelo nosso governo do estado,
e por as pessoas de Jacareí, apesar de todas as dificuldades, acreditarem que o isolamento nesse momento é uma das ferramentas que precisa ser cumprida. Mas eu também torço, e aqui voto sim, claro, que logo mais, né, a gente possa achar um caminho aí para começar voltar às atividades do comércio, nem que seja gradativamente, né? Os comerciantes já não suportam mais tanta dívida, aqueles que pagam aluguel, aqueles que pagam funcionário. Então, acho que a gente precisava ter uma posição, e aí não depende de nós, só de nós, ou do nosso prefeito, e sim, no caso aqui nosso, do governador de São Paulo, que precisa flexibilizar alguma coisa para que o município comece a se manifestar com relação a essa proposta. Nesse sentido, voltar gradativamente, isso é muito importante para poder as pessoas assumirem as suas responsabilidades com funcionário, com aluguel e com tudo mais. Então, mas eu fico feliz em ter, né, também contribuído com esse valor, que também vem ajudar na saúde das pessoas do nosso município, uma vez que foi destinado parte das emendas impositivas que nós temos direito do ano de 2020. Então, sem dúvida, parabenizo mais uma vez aqui o prefeito Isaías e voto favorável, claro, nesse projeto. Um bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos novamente e dizer que eu fui um dos vereadores que vai analisar os gastos da nossa saúde para poder verificar em que momento nós vamos decidir sobre essas emendas. Até porque eu tenho para mim que a sensibilidade, ela nos toca na saúde, mas também nos toca em várias outras áreas do nosso município, né? A exemplo das pessoas que estão perdendo o emprego por causa da crise, né? O cabeleireiro, o pequeno comerciante, essas pessoas também precisam ter a sensibilidade do poder público. E uma vez que nós não canalizamos 100% das nossas emendas na área da saúde, isso não pode ser considerado uma insensibilidade do vereador. Porque também estou preocupado com as mães, com os pais que perderam seus comércios, com as pessoas que estão tendo dificuldade para se alimentar, e tem que ter racionalidade no poder público. Nós não podemos achar que todo o recurso do município daqui para diante vai ser enfiado na área da saúde. Investir no esporte também é saúde. Investir no emprego também é saúde, porque quem não tem emprego, quem não tem condição de reativar o seu comércio pós-pandemia, vai ter dificuldade para se alimentar, pois não? Vereador Luiz Flávio, muito obrigado pela parte. Só um lembrete, os cabeleireiros, os salões, eles estão liberados para trabalharem, né, com agendamento. Ontem mesmo eu cortei o cabelo com agendamento, porém sem aglomeração, mas eles não estão proibidos não. Sim, vereador Juarez, isso é um fato, mas o que eu digo é que esses cabeleireiros já não têm o mesmo movimento que tinha antes. As pessoas não estão procurando. A economia vai trazer inúmeros desafios para a cidade de Jacareí, assim como para o nosso país. Então, é também importante que vereadores tenham a consciência de canalizar os seus recursos para outras áreas. Não é só a saúde que vai sofrer com o coronavírus. E aí, Patrícia, 2 emendas aqui, ó, de 2019. Aquisição de equipamentos do Centro Cirúrgico da Santa Casa. O vereador Rodrigo, que foi líder do PSDB, vereador do PSDB, fez uma emenda coletiva aqui, e até agora o prefeito não investiu esses valores. Digo mais, Hospital São Francisco, canalizei 50 mil, vários vereadores aqui encaminharam para o Hospital São Francisco. Vereador Rodrigo, chegou esse recurso lá? Não chegou. E nem por isso eu estou dizendo que faltou sensibilidade para o prefeito Isaías, porque sei que é importante a gente fazer raciocínios, a gente ter racionalidade na aplicação dos recursos na prefeitura, pois não, vereador Paulinho? Vereador Luiz Flávio, eu também, a doutora Márcia, a gente caminhou R$75 mil cada um para a reforma do postinho do Parque Santo Antônio, que precisa, um dos bairros maiores da nossa cidade de Jacareí, né, também não foi aplicado lá na reforma. Pois é, se eu somar aqui o número de emendas
que os vereadores dessa casa indicaram em 2019, e que era para o prefeito Isaías fazer um investimento, vai passar, não tenho dúvida, de mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E aí você, Patrícia, como líder do governo, com todo o respeito que eu tenho à Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho à sua liderança, nós estamos fazendo essa cobrança aqui para você, né? Encaminhar o prefeito, que nós estamos aqui votando um projeto de emendas que é de 2021, mas nem as de 2019 foram aplicadas na área da saúde, e estão aqui, todos os vereadores cobrando há muito tempo esses investimentos, cobrando que chegue no Hospital São Francisco, que chegue na Santa Casa, que chegue nas UBS. Vou dar um exemplo aqui, Unidade de Saúde do Jardim Flórida, prometido, né, que começaria a funcionar. Por quê, Patrícia? Porque as mães que moram no Mississippi, fundamentalmente, muitas vezes saem carregando as suas crianças de manhã, de madrugada, para conseguir uma consulta lá na unidade do Terras de São João. Por quê? Não tem linha de ônibus direta do Jardim Flórida, daquela região, até chegar no Terras de São João. Então nos falta aqui a gente fazer uma cobrança maior das emendas impositivas que não foram aplicadas e que estão prejudicando o atendimento nas UBSs, que estão prejudicando o atendimento na Santa Casa. O Centro Cirúrgico da Santa Casa, toda vez que eu vou lá, a principal queixa são equipamentos obsoletos, equipamentos que não condizem com o grande volume de serviço que a Santa Casa presta na área de saúde. Então é preciso a gente colocar cada ovo no seu cesto para que possamos compreender e discutir melhor o orçamento dessa cidade. Que nós estamos votando aqui hoje é uma mera iniciativa importante, louvável. Eu quero cumprimentar todos os vereadores que fizeram essas alterações, mas isso não significa que chegarão na onde precisa ser chegado essas emendas. Não é uma garantia, porque eu estou falando aqui, de emendas que nós indicamos em 2018 para cumprir em 2019 e não foram feitas, não foram realizadas, e são investimentos importantíssimo na área da saúde. Estive com o diretor do São Francisco, a pedido do vereador Rodrigo Salomão. Ele falou da importância que tinham essas emendas para eles fazerem uma recepção das pessoas que estão com câncer, das pessoas que vêm de longe e não tem local para tomar café, não tem local para recepcionar os familiares. Eu fiquei extremamente comovido com aquele apontamento. E foi então aonde nós subscrevemos essas emendas aqui, vários vereadores aqui, de uma emenda coletiva, e até agora nada para o São Francisco, nada para o Centro Cirúrgico da Santa Casa. Então eu quero dizer que não me faltará sensibilidade para ajudar a nossa cidade nos momentos em que a pandemia estiver ainda persistindo, mas também não faltará para que eu possa ajudar a nossa cidade a sair melhor dessa crise, mais empregos, mais oportunidades, mas sobretudo que a gente tenha esse compromisso de ter sensibilidade, mas ter também controle no orçamento, e isso falta ao atual governo, porque nessas emendas conseguiu que chegasse à área da saúde. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, eu vou falar daqui mesmo. Acho que o Luiz Flávio falou algumas questões. Realmente é isso, apontamento. A gente não pode esquecer que os 13 vereadores, 50% eles destinam para a saúde. E sendo diretamente ou não para destinação do Covid, todos emplacam no andamento da saúde e ajudam na otimização dos recursos da Prefeitura. Hoje, segundo os dados da Prefeitura, ela gasta 30% do orçamento na saúde. Com a destinação de todos nós, vereadores, direto ou indiretamente, nós ajudaremos para adequação com relação ao enfrentamento do Covid, diretamente na saúde, com a proposta de ampliação de leitos de UTI, que mesmo depois que passar o Covid, são leitos que, ratificados, serão utilizados por não-Covids depois. Compra de material ou aluguel de material dos testes rápidos, EPIs, respiradores,
que ficarão também, mesmo agora sendo por Covid, mas eventualmente poderão ficar para os casos que depois do Covid, né, desse surto, desse pico, para os demais casos. É lógico, tudo isso é destinação, tudo isso é indicação. As ações de vigilância, o vereador Fernando falou de não esquecer das outras ações. A vigilância à saúde não parou de fazer vigilância à dengue, à febre amarela, a outros casos. Continuam fiscalizando, continuam indo nas casas, continuam avaliando os casos de maltrato, casos de foco de dengue. Há pouco, na mídia da imprensa oficial, se comentou para não esquecer os focos de dengue. Ficar em casa, mas cuidar também do seu lixo, do seu reduto em sua volta, não trazer o foco para si. Então, essas ações de vigilância, nós, como um todo, né, a saúde e a própria prefeitura, ela não parou. Também esse recurso, também é destinação para otimizar o investimento no Hospital de Campana, lá na Distal, que ainda não está pronto. O que diz a Secretaria de Saúde, que vai levar algumas semanas ainda para terminar esse Hospital de Campana e também o Hospital de Clínicas. Mas esse recurso, que são dos 13, independente de ser diretamente ou não diretamente, também será para isso. Também o aporte de medicamentos. Gente, não é só o Covid, os nossos pacientes precisam de medicamentos de doença crônica, eles precisam de medicamentos para questão respiratória, que aumenta agora conforme a gente vai entrando no inverno. Nossa indicação dos 13 vereadores ajuda nisso. E hoje, também o transporte desses medicamentos, que até então não era contemplado, que o carro dos 13 vereadores está sendo utilizado para transportar para essa população que é vulnerável, idoso, gestante, cadeirante, quem tem doenças crônicas, quem tem deficiência, o medicamento até a sua casa. É lógico, você, cidadão, muitos ainda não chegou o medicamento da sua casa, muitos do alto custo não chegou, mas isso está sendo adequado. E essa é a fonte da Secretaria de Saúde. As cirurgias urgentes continuam sendo feitas. As urgentes, as eletivas, é uma determinação do nosso próprio conselho, retardar a realização das cirurgias eletivas, mas o orçamento está sendo dimensionado a isso. E isso é indicação dos 13 vereadores, sendo direto ou indiretamente. E também pontuar também para a população, quando bate nos nossos gabinetes, quando nos pontua também das necessidades que eles têm lá na base. Então, acho que isso tem que ser bem claro com relação ao que a gente está votando hoje. É um redimensionamento, mas a possibilidade do Executivo administrar e planejar melhor as suas prioridades. Que não, hoje a gente aponta o Covid, mas muitas das estruturas que serão realizadas hoje ficarão para o nosso município ad eterno. Eu vou dar uma... Obrigado, Márcia. Eu só queria reforçar, eu acho muito importante aqui, da forma como o Fernando, o Paulinho, o Luiz Flávio, até a Márcia também, de formas até mais amenas, colocou as palavras. O Covid, de fato, não pode servir de escudo para o governo se esconder atrás, né, da incompetência. Eu quero frisar aqui, né, até porque os outros falaram, mas dá a impressão que eu não estou vendo isso. A incompetência do governo em fazer execução orçamentária. Isso ninguém vai apagar isso. As emendas de 2019, das associações, das pessoal que faz filantropia, foi pago agora, esse ano. Então, o que vai acontecer aqui desse ano vai ser pago quando? 2021. Só que 2021, esperamos que nem seja mais esse governo, seja um outro prefeito, né, Fernando? Que daí talvez tenha mais sensibilidade e execute. Porque a questão, gente, é que, aqui o Luiz Flávio colocou muito bem, nós cotizamos aqui alguns valores para a Santa Casa, para o Hospital do Frei, e as coisas não aconteceram. Nós estamos falando da saúde, que é uma área prioritária. As demais acabam ficando em segundo plano. E eu concordo plenamente com os vereadores aqui, quando dizem que o esporte tem tudo a ver com saúde, né? A educação é uma área prioritária que você pode combinar as questões. Enfim, eu quero reforçar aqui que, de fato, o Covid não pode ser, né, aqui como diz aí, um vidro, né, que vai disfarçar toda a incompetência do governo. É uma pena porque o processo de execução orçamentária desse governo é horrível,
Ele não consegue controlar fluxo de caixa, vai levar os 4 anos, e o pessoal não aprendeu isso. Infelizmente, eu sempre digo, às vezes o problema do governo são as equipes que não conseguem fazer com que a máquina funcione. Se isso não funcionar, Fernando, não tem gestor, não tem dinheiro, você vai injetar dinheiro e as coisas não vão acontecer. Então, só queria dizer isso. Então, o meu modo de atuar aqui foi simplesmente para dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo a minha parte, mas eu tenho certeza que isso não vai resolver o problema, até porque, de uma forma ou de outra, não seria cumprido, aquilo que nós estamos aguardando através das nossas emendas, tá certo? Muito obrigado, vereadora Márcia. Há alguma objeção do plenário para a suspensão por 10 minutos, somente para fazermos uma correção? Não, dá para fazer, o Moacir já está encaminhando a correção, nós vamos suspender por 10 minutos a sessão. Às 12h30, retornamos à transmissão da segunda sessão extraordinária do ano 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes vereadores Arildo Batista, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Luiz Flávio, Patrícia Juliane, doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Fernando da Ótica Original, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Solicitamos a suspensão por alguns minutos e agora retornamos para a discussão do projeto de lei, emenda ao projeto de lei do Executivo número 6, projeto de lei do Executivo número 6/2020, que altera a lei 6.324 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício 2020. Estamos agora no período, já encerramos o período das discussões. E vamos agora à votação das emendas. Por gentileza, primeiro secretário. Emenda número 1 foi arquivada. Emenda número 2. Fica aberto à Secretaria de Saúde um crédito adicional
complementar no valor de R$ 46 mil destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias de material de consumo descrita no artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 6/2020, criada exclusivamente para combate à Covid-19. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 3. Aprovada a emenda número 2, o valor constante no caput do artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 6/2020 fica corrigido para 5.672.416,45. Emenda número 3 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Emenda número 3 aprovada. Não temos mais emendas. Agora sim, vamos à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, o remanejamento dessa verba ele vai para a Secretaria de Saúde, Assistência Social, então vai ajudar nesses vouchers que a Prefeitura está dando, e para as finanças. E faço questão de fazer uma ratificação. Existiu uma emenda, não vi no final do projeto, e na minha fala eu disse que o vereador Fernando da Ótica tinha destinado 50% da emenda impositiva, enquanto na verdade foi 100%. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 6/2020, altera a lei número 6.324, de 26 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício 2020. Autoria: prefeito municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado, 11 votos favoráveis e uma ausência. Próximo projeto.